Se eu nesse exato momento, se eu te perguntasse o seguinte, quais são os times mais fortes do Brasil? Você provavelmente me responderia Palmeiras ou Flamengo, por exemplo, que são os times mais fortes da atualidade por questão de elenco, títulos e força na atualidade. Então não fica difícil você discutir isso, levando esses fatores. Porém, até um tempo atrás, era difícil você definir os 5, 7, 10 times mais fortes do Brasil. Ou ter os 12 grandes times do Brasil. Que eu vou dar um exemplo dos 12 grandes do Brasil, somente dois foram rebaixados. Que eu vou começar assim. Então, se você não sabe quem são os 12 grandes do Brasil, eu vou começar. Flamengo, Vasco, Flu e Botafogo do Rio de Janeiro. São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians de São Paulo. Grêmio e o Inter do Rio Grande do Sul. Cruzeiro e Atlético Mineiro de Minas Gerais. Então, esses são os 12 grandes clubes do século passado, pois até anos 2000, apenas Grêmio e Fluminense conseguiram a proeza de ser rebaixados. E hoje em dia, dos 12 grandes clubes, dois continuam sem ser rebaixados. E até o ano passado eram três, que cada vez vai descendo mais e mais. E eu acredito que é capaz de um tempo de os clubes grandes do Brasil não ter mais nenhum que não foi rebaixado. Mas então, vou começar com as datas. Antes dos anos 2000, foi o Grêmio e o Fluminense, com o Grêmio em 1991 e o Fluminense em 1997. E depois dos anos 2000, somente Botafogo e Palmeiras caíram em 2002, Atlético Mineiro 2005, Corinthians 2007, Vasco 2008, Inter 2016, Cruzeiro 2029 e o recente Santos em 2023. Que de 10 nunca rebaixados, ficaram somente dois, sendo o Flamengo e o São Paulo, que nunca foram rebaixados até então. Porém, por que do nada isso aconteceu? O porquê pode ser levado por várias partes, como eu pode ser considerado por elenco, ou pelo técnico, ou pela diretoria e etc. Porém, eu levo como o endividamento dos clubes, que fez o futebol cada vez ser levado mais sério e muito mais competitivos, contratando jogadores, técnicos, treinadores, equipamentos de treino, pagar estádio e o CT, além do salário dos jogadores. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ser Zico, Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo, que para mim estão com certeza no top 10 dos maiores jogadores da história. Então, vamos começar. Em 1983, Zico saiu do Flamengo para o Udinese da Itália, por simplesmente 4 milhões de dólares, que hoje em dia daria 20 milhões de reais. Não sei quanto daria na época, mas hoje daria isso. Sendo que em 2024, o Inter pagou 6 milhões de euros no Boré, que daria 32 milhões e 500 mil, que é muita grande diferença em reais para um clube brasileiro, considerando que é um jogador muito menos melhor que o Zico. O Zico é milhões de vezes melhor que o Borré, mas custa muito barato. Isso é uma das provas da evolução do futebol. Além do fato que também eu não falei do Barça, que pagou 20 milhões para contratar Ronaldo Fenômeno do PSG, e também em 2009 que o Cristiano Ronaldo foi comprado por 97 milhões de euros para ir para o Real Madrid. Olha o tamanho da diferença que teve de uns anos para cá. Então, eu vou também dar um exemplo aqui que é muito estranho. Hoje em dia, jogadores medianos ou jogadores que às vezes não tem nem futebol para jogar em alto nível, Premier League, Champions League, conseguem ser contratados por preço de milhões. Quer um exemplo? Você conhece, por exemplo, o jogador Caicedo? Você provavelmente não me respondeu, e se me respondeu, eu acho que não conhece. O jogador Caicedo foi comprado pelo Chelsea por simplesmente 133 milhões de euros, que foi a contratação mais cara da Champions League, da Premier League, falei errado, foi mal, que chega a ser exatamente 723 milhões em reais. Olha, para um jogador que no nível do Caicedo ser comprado por 40 e poucos milhões a mais que o Cristiano Ronaldo, é muita diferença. Além do fato também que eu nem falei do próprio Neymar, que foi comprado por 220 milhões de reais, que é muito, ainda mais pelo fato que ele estava vindo de lesão para um projeto que ninguém daria certo ou não, ninguém sabia se ia dar certo ou não. Então é muito difícil saber ou não. A diferença também é que aqui no Brasil a gente usa o real e lá eles usam o euro, então é uma grande diferença com isso. E o encarecimento do futebol? E as principais ligas do mundo ficam na Europa, como a própria Bundesliga, Premier League, La Liga e ligas e etc, como a da Holanda, ou até a própria da Portugal e etc, ficam lá, fazendo os clubes lá serem gastar um pouco mais de dinheiro.
E fazendo assim, o endividamento de um clube fica altíssimo por essas contas, pois alguns dirigentes se endividam por algumas coisas de hoje que ficam fazendo esse altíssimo, porque chega até você ficar assim, caraca, velho, olha o preço, não vai dar pra pagar, então o que a gente faz? Que fazendo alguns times não ter dinheiro para gastar com seus jogadores e tendo que dispensar alguns para ter que pagar a dívida, fazendo assim muitos times sendo rebaixados. Que se você não tem dinheiro, você vai ter que retirar dinheiro de uma coisa, então alguma coisa vai ter que fazer. Mas também, se você tem dinheiro e tá com uma dívida, ou você deixa aumentar essa dívida e gasta em jogador, ou você não gasta em jogador e paga tudo com essa dívida. Fazendo assim, você tem um elenco ruim, provavelmente por não poder pagar jogadores, ter provavelmente que dispensar alguns. Mas agora eu vou falar uma coisa. O Vasco, por exemplo, ele caiu 2 vezes em 3 anos, que não é nada normal. Que é literalmente o cara caiu, subiu de volta e caiu novamente. Ou seja, nada a ver. E também o Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil com 6, caiu em 2009 e conseguiu ficar 3 anos lá, que não é nada normal. E o endividamento de alguns clubes como o Botafogo, que estava em 2022 por 1 bilhão, e um exemplo mais recente, que é 2024, que é o Atlético Mineiro, que está devendo 1 bilhão e 50 milhões. Simplesmente é um grande muita coisa para os caras não ter conseguido ganhar, por exemplo, o próprio Brasileirão. Então é complicado, né? Porém, são casos e casos, diretoria e diretorias. Mas eu vou dar um exemplo também com o Flamengo, que deveu tanto que quase chegou a ser rebaixado e brigando cada vez mais para não cair. Chegando até a própria torcida falar que a diretoria não estava contratando jogadores, porém eles estavam tentando fazer o máximo para também não ficar endividados. Além do fato de o surgimento de novas equipes, que eu vou dar o exemplo em uma ordem: Atlético Paranaense, Fortaleza e o Bragantino. E também podemos ver um possível crescimento de um Bahia. E desses 3 clubes que eu falei, como o Atlético Paranaense, ele tem um bagulho muito interessante, que somente nesse século ele já chegou em 2 finais de Libertadores, que já empataria se ele tivesse ganhado com o Inter e o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, além de ter ganhado as 2 sul-americanas, passando de times como Internacional, São Paulo e o Chapecoense. E também temos o Fortaleza, que na semifinal chegou no semifinalista da Sul-Americana, e o Bragantino, que brigou bastante pelo Brasileirão do ano passado. E um exemplo que não vai ter nada a ver, mas também tínhamos um possível crescimento do São Caetano, que chegou na final da Libertadores em 2002. Mas galera, eu vou dar uns exemplos aqui. Hoje em dia, campeonatos que dão muito dinheiro e dão algum crescimento pro time, como o próprio Mundial de Clubes, eu acredito que seja muito impossível na Terra de um brasileiro ganhar. Pois, por exemplo, o Fluminense foi esmagado pelo próprio Manchester City, o Flamengo com o Liverpool, o próprio Chelsea contra o Palmeiras ou o Real Madrid contra o Grêmio, em que eu acho difícil. O último clube a ter ganhado o Mundial que foi brasileiro foi o Corinthians e conseguiu ganhar, mas até que meio no sufoco. Mas eu acho difícil pelo fato que eles têm muito mais dinheiro que o nosso. Ou seja, os caras com o que a gente compra de um jogador, os caras têm o triplo. Por exemplo, eu acredito que o melhor atacante da atualidade do ano passado fosse o Hulk ou o Suárez, pois os dois foram artilheiros, mas os dois jogaram muito bem. Vamos supor que o Suárez estava velho e o Hulk também. Ou seja, os caras não chegam num nível, na atualidade, não chega no nível de um Haaland ou de um Mbappé. Na atualidade não, tá galera? Só pra avisar. Ou seja, esse jogo, se comparar esses 2 times numa final, provavelmente eles daria bem. Mas também, o que não adianta é ter um jogador bom, pois um time formado de 11 jogadores. Então, você também tem que ter um time todo complexo. Igual, por exemplo, o Manchester City. O Manchester City tem um time total complexo. E que eu acredito que nem juntasse o melhor jogador de cada posição aqui no Brasil, ou o melhor time formado do Brasil, aguentaria. Se pegasse lá os 2 melhores zagueiros do Brasil, os 2 laterais, direito e esquerdo, melhor goleiro, o melhor trio melhor de meio campo, melhor ataque, eu acho que eu não ganharia do Manchester City, pois a diferença é enorme entre um jogador e outro. Mas é isso, galera. Vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falei, falou e fui. Tchau. E deixa o like no vídeo e se inscreve.